Eu sou Erasto Vila Branco Júnior, professor de genética e de evolução na Universidade Federal do Paraná. Hoje a gente vai conversar sobre evolução, iniciando evolução biológica, né? Iniciando por tentar verificar como que a gente posicionaria a evolução dentro de uma panorâmica de conhecimentos humanos. Inicialmente, podemos pensar a respeito do que significa a palavra genética, ou a disciplina de genética, de que maneira que a gente definiria genética. Não preocupado com a definição propriamente, né? Não algo para ser memorizado, mas com a preocupação de a gente perceber aquilo que há de mais importante relacionado com a ideia de genética. Quando a gente tenta definir alguma coisa, a gente é obrigado a pensar quais são as coisas mais basilares em relação a esse assunto. Esse é o propósito da gente tentar fazer uma definição. Quando a gente conversa sobre como definir genética, a gente pergunta para as pessoas o que significaria genética. A gente recebe como resposta alguma coisa assim como o estudo do DNA, o estudo dos genes, o estudo da herança. São essas as definições que a gente geralmente ouve das pessoas. Mas se a gente tentasse fazer uma definição um pouco mais profunda, vamos dizer assim, a gente veria que esses outros simples conceitos não fariam uma definição muito boa de genética. Existem muitas definições de genética, mas a definição melhor equilibrada, na minha opinião, né, a melhor equilibrada entre a precisão e a praticidade, né, entre a exatidão e a praticidade, é necessário ter esse tipo de preocupação, porque definições muito precisas, muito profundas, boas, elas, via de regra, não são práticas. E as definições mais práticas, via de regra, também não são definições muito exatas, muito precisas, né? Então, todas as definições pecam ou por exatidão ou por praticidade. Uma definição das mais equilibradas com relação a isso diz que a genética é a parte da biologia que tem como objeto de estudo os mecanismos de herança biológica, os mecanismos pelos quais as características passam de uma geração a outra. Então, o foco da genética, o cerne da genética, são os mecanismos de herança, as maneiras pelas quais as características biológicas são transmitidas de uma geração a outra. Pense nessa definição, né? Parte da biologia que tem como objeto de estudo os mecanismos pelos quais as características biológicas são passadas, transmitidas
de uma geração a outra.